Bastidores, galera, aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus. Aparece, Miguel. Olha Jack. Nós já estamos aqui, estamos esperando mais alguns integrantes. Qual é o seu papel dentro da rádio, o que você mais gosta de fazer? Por que começou a trabalhar nessa área? Certo, meu nome é Paulo Pellegrini, eu sou jornalista e sou coordenador de núcleos da Rádio Universidade, que é uma coordenação que é responsável pelo gerenciamento da programação como um todo. A partir dessa coordenação, os demais núcleos executam suas tarefas, né? O jornalismo, relações públicas, marketing, programação e produção. O que eu mais gosto de fazer é difícil, porque isso é um trabalho, né? Tem uma máxima antiga, né? Que se trabalho fosse prazeroso, a gente pagava para não trabalhar, né? Então a gente paga para tomar um sorvete. Então, na verdade, eu sou um apaixonado pela minha profissão de jornalista, comunicador, né? Sou graduado aqui pela UFMA em jornalismo e sempre exerci essa profissão, não só aqui na rádio, mas em outros veículos de comunicação também. Então, o que fascina mesmo é fazer a comunicação, é poder ter um espaço para poder emitir mensagens, informar as pessoas, despertar a consciência crítica, prestar serviço para a comunidade com informações relevantes. É isso que move um comunicador, né? O senhor sabe quem foram os fundadores ou principais impulsionadores da rádio? Certo. A rádio foi criada no reitorado do professor José Maria Cabral Marques. Ele era o reitor. Ele era José Maria Cabral Marques, quando a rádio foi fundada. Né? Ele foi reitor ali nos anos 80. E ele foi, de fato, a pessoa que criou, que mais se preocupou com essa ideia de rádio universitária. Né? Para quem quer trabalhar com isso, como que faz para entrar aqui? Certo. Bom, tem várias formas, umas fáceis, outras difíceis. Bom, para ser funcionário, tem que ser contratado ou da Fundação Suzano ou da UFMA, né? Ou seja, você tem que ter um vínculo empregatício com uma das duas instituições. A questão é que, como existem vagas limitadas e as vagas estão preenchidas, a gente costuma dizer que para entrar alguém tem que sair. Então, por exemplo, amanhã alguém recebe uma proposta de outra emissora, ou vai embora de São Luís, ou decide abandonar a rádio, ou por algum motivo a rádio queira demitir, pode ocorrer também, aí a vaga abre, e aí a rádio vai no mercado buscar alguém para ocupar essa vaga. Para trabalhar com rádio e TV, a pessoa tem que ter um registro profissional de rádio e TV, porque é uma profissão regulamentada, chamado DRT. Né? Então, assim, no caso do rádio e TV, eu digo rádio e TV por quê? Porque é a mesma área. Tá? Se você for na TV UFMA, o palco vai ser o mesmo. A diferença só é a tecnologia. Tem imagem, outro não tem, mas a regulamentação é a mesma para os dois. É o chamado curso de rádio e TV. Aí, no Brasil, a exigência profissional para se trabalhar com rádio e TV é ter o registro. Não precisa ter diploma de nível superior, não é obrigado. Aí outra forma é sendo estagiário. E aí para ser estagiário você tem que ter um vínculo com uma universidade. Se for com a UFMA, que é a mais lógica, você tem uma vantagem. Você pode ganhar bolsa. Porque a UFMA, a gente tem uma quantidade X de bolsas que já estão todas ocupadas, diga-se mais uma coisa. Alguém saiu, precisa de outro. Aí faz um seletivo, um estagiário entra e ocupa a vaga de quem saiu. Sim. E falando de programas, qual é a coisa que mais toca aqui, o que o pessoal mais gosta? Os programas carro-chefe da rádio, ou seja, aqueles que, quando falam em rádio universidade, o público liga rapidamente, é o Santo de Casa, que é um programa de cultura maranhense. Então, assim, toda essa movimentação da cultura, da música maranhense, dos artistas plásticos, dos fotógrafos, dos poetas, escritores e tal, quando eles fazem qualquer coisa nova, eles procuram a gente para divulgar. O Santos de Casa tem uma visibilidade muito boa. E a programação do ouvinte, que é a programação que o ouvinte faz a programação, ele manda as sugestões que ele quer ouvir, a gente organiza, cita o nome dele no ar, às vezes ele vem apresentar junto. Olha, então, mídia. Exatamente. Então a gente às vezes faz essa movimentação. Então existem alguns programas que são a cara da rádio, né? Mas a rádio tem programas de diversas naturezas. Hoje em dia, né, há vários meios de comunicações nas redes, né? Principalmente no celular. Aí, como é que a rádio se mantém no mercado, sabendo que há várias plataformas digitais onde as pessoas escutam música no celular, a programação do dia todo, né? Eu queria perguntar como é que a rádio se mantém com essas, eu não diria, não é obstáculos, mas parceiros de equipe, digamos assim. Sim. Exatamente, boa pergunta. Toda vez que surge uma inovação, as pessoas se perguntam o que será do velho, né? Foi assim sempre. Porque, de fato, a tecnologia substituiu com a mesma funcionalidade, só que mais rápido, melhor, mais acessível e tal, beleza. O caso do rádio é um pouco diferente.
Porque o rádio, ele obedece uma coisa que é bem simples: falar e ouvir. Então, enquanto o ser humano tiver essa capacidade de falar e ouvir, todas as ferramentas possíveis em que alguém emita uma mensagem e alguém possa ouvir, vão continuar existindo. Então, o rádio é uma dessas ferramentas, né? Aí no mercado de São Luís, mais ainda, né? Assim, continua sendo um veículo super barato. Assim, você vai num camelô, compra um rádio de R$10 e escuta a rádio, né? Você não compra um celular de R$10, nem roubado. Nem um ladrão vem por R$10. Então o rádio continua sendo a matéria-prima. E outro aspecto também, existe uma questão da surpresa, né? Quando você ouve música pelo seu Spotify e tal, eu não sei se você coloca um modo aleatório, mas se você tem uma playlist, você já sabe o que você vai ouvir. Chega um ponto que você enjoa, né? O rádio todo dia tem uma coisa nova e você não sabe o que vem. Você liga o rádio, do nada tem uma música que te toca, ou porque ela é tão bonita, ou porque lembra alguma coisa sua. Essa sensação de ativar suas memórias afetivas, quando você já sabe o que tem no seu celular, ela não tem essa sensação. Tu tá no controle, né? E é muito massa eu estar dirigindo, por exemplo, e não só a universidade, qualquer rádio que eu ligar, então uma legião urbana que me lembra a virgindade de vocês, entendeu? Pô, essa música é massa, pega, faz um tempo que eu uso. Aí o que eu vou fazer? Vou lá na minha playlist e vou acrescentar a música lá, porque eu achei ela legal. Mas quem me disse que ela era legal? Entendeu? Então, por isso que ela sobrevive, né? E para terminar essa resposta, além do mais, o rádio foi inteligente. O rádio não briga com a tecnologia. O rádio agrega a tecnologia. Sim. E a rádio? Fazem quantos anos, assim? Tá. A rádio foi criada em 1986. Esse ano completa 37 anos. Ela foi fundada como parte da comemoração do aniversário de 20 anos da UFMA. A UFMA é de 66, né? Sim. Então, quando a UFMA completou 20 anos, um dos eventos que comemoraram esse aniversário foi a criação da Rádio Universidade. Tanto que o dia de batismo da rádio é o mesmo dia do aniversário da UFMA, 21 de outubro. Então, no dia 21 de outubro de 86, como parte da comemoração dos 20 anos da UFMA, foi inaugurada a Rádio Universidade. Ela já vinha sendo um projeto construído desde 82, porque demora, né? Você primeiro tem que ter toda uma viabilidade financeira e estrutural para poder fazer a rádio, leva para o Ministério das Comunicações para que eles possam emitir a outorga, né? A outorga é o documento que permite que uma emissora de comunicação, como rádio e TV, possam funcionar sem ser virada. Então foram 4 anos para essa outorga sair, aí quando saiu a rádio entrou no ar. Aquele início era uma emissora de voluntários, ou seja, não havia um quadro de funcionários da rádio. As pessoas que faziam a rádio eram pessoas ou emprestadas de outros setores da universidade ou professores e alunos do curso de comunicação. Então, naquele momento, a rádio foi montada assim de maneira bem intuitiva, enfim, voluntária mesmo, colaborativa. E também, tecnicamente, ela tinha um alcance menor, porque ela operava com um transmissor de apenas 3 kW. Hoje ela opera com de 10. E ela também não ficava 24 horas no ar. Você pegava uma horário da noite, desligava tudo, no dia seguinte voltava e ligava de novo. Hoje ela é 24 horas. Então, com o tempo, a rádio foi se profissionalizando mais. Ela foi ganhando uma independência administrativa um pouco maior. Ela já tem um corpo de funcionários dela própria, do qual eu faço parte. Ela tem, enfim, uma autonomia maior de alcance, ela está na internet e tudo. Então, por isso que assim, a gente que vive a rádio dia a dia, a gente considera a rádio um case, né, como se diz na linguagem, um caso de sucesso, entendeu? Ela conseguiu ser criada, ampliar as suas atividades, crescer e sobreviver essas quase 4 décadas tendo uma relevância na comunicação do Maranhão, entendeu? O senhor falaria que a motivação por trás da criação dessa estação de rádio foi a comemoração dos 20 anos da UFMA? Ela foi, digamos assim, o marketing, né? Foi o momento que escolheram para que pudesse dar uma visibilidade maior para essa criação, dentro de uma festividade. Mas a maior motivação foi a necessidade da universidade de ter um veículo de comunicação para expor os seus conteúdos, as suas informações para o público externo, né? Porque muito se critica a universidade, não a UFMA, mas as universidades como um todo, por elas falarem muito só para elas próprias, né? A universidade, ela precisa dialogar com a sociedade, ela é um espaço em que as pessoas estudam, produzem conhecimento, produzem pesquisa, aí ganham nota, se formam, ganham diploma e resolvem. Não, essa pesquisa foi feita para quê? Ela não vai ser aplicada na sociedade, ela não vai criar uma vacina, ela não vai fazer um cálculo melhor para o prédio desse se manter de pé, ela não vai criar
remédios para os animais. Ou seja, se isso não for feito para isso, não faz sentido a gente fazer uma universidade para cada um só ganhar título, senão virar pirâmide. Um doutor forma outro doutor, que forma outro doutor, e ninguém faz nada. Então, exatamente para evitar esse tipo de raciocínio, algumas iniciativas a UFMA sempre fez ao longo dos tempos. Por exemplo, o Hospital Universitário, ele é da UFMA, ele lota professores da UFMA, ele tem alunos do curso de medicina, mas ele é para quem? É para a sociedade. O Dutra é um hospital para a sociedade, não é para a UFMA. Então, se não for feito assim, não faz sentido. A rádio universitária é a mesma coisa, é uma rádio que, apesar de ser da universidade e ter toda a lógica voltada a ela, mas se eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu consigo ouvir e eu consigo interagir. Tem muita gente, inclusive, gosta da rádio universidade e não sabe que é da UFMA, porque gosta das músicas que tocam, gosta da programação jornalística e tudo, e é da UFMA. Ou seja, para o público externo, de quem é uma coisa meio irrelevante. O que importa é a rádio ser legal para ouvir. E outra instituição que é fundamental nessa lógica é a Fundação Souzanerd. Por quê? O que é a Fundação Souzanerd? A Fundação Souzanerd é um braço de apoio da UFMA. Muitos processos que a UFMA tem que fazer seriam muito burocratizados e muito lentos, ou nem seriam possíveis se fosse só por ela, porque aqui é uma instituição pública. Por exemplo, nós estamos vendo essas máquinas todas. Para a UFMA comprar esses computadores, ela precisa abrir processo licitatório, conseguir várias empresas, fazer toda uma investigação do histórico dessas empresas, elas têm que ter uma reputação ilibada e tal. E aí, às vezes, o computador que para vir agora, leva 2 anos para chegar. Subi no pé de pera pra arrancar uma pera. A pera tava podre, eu desci com a goiaba.